Embora a descoberta do inconsciente pessoal por parte de Freud tenha identificado um filete do poder potencial da causação descendente, na conceituação junguiana do inconsciente coletivo, esse riacho tornou-se um rio poderoso. O inconsciente coletivo preserva nossa memória coletiva não local, segundo Jung. Seus movimentos, dos quais não temos consciência, irrompem em nossa percepção na forma das experiências arquetípicas de criatividade e em grandes sonhos. Jung usou o termo grande sonho para se referir a um sonho de importância universal que é importante devido à universalidade de suas imagens arquetípicas. Esses sonhos também precipitam eventos de sincronicidade, nos quais os arquétipos do inconsciente coletivo mostram sua natureza psicoide, o fato de que afetam causalmente tanto eventos na psique quanto eventos fora da psique, na própria realidade física. O conceito de sincronicidade implica nada menos do que o poder de causação descendente da consciência, Deus, mediando entre matéria e psique. Não é à toa que quando alguém perguntou uma vez a Carl Jung, "O que você acha de Deus?", ele respondeu, "Eu não acho, eu sei." E Jung também disse, mais cedo ou mais tarde, a física nuclear, leia-se aí quântica, e a psicologia do inconsciente se aproximarão, quando ambas, independentemente uma da outra e desde direções opostas, adentrarem um território transcendental, aquela com o conceito do átomo, esta com o do arquétipo. Faz-se necessário um pequeno esclarecimento sobre a terminologia. Aquilo que Jung chamou inconsciente coletivo é aquilo que podemos identificar como consciência não manifestada, a maior parte da qual pertence ao domínio supramental. Os arquétipos junguianos são as representações mentais dos arquétipos platônicos, formas ou ideias supramentais segundo as quais todas as coisas são construídas e compreendidas por insight como numa recordação e não por percepções sensoriais, e que definem o movimento no domínio supramental. Desde tempos pré-históricos, os seres humanos intuíram esses arquétipos e os rotularam. São os deuses e deusas de nossas mitologias. Enquanto a visão freudiana da causação descendente é míope, lidando apenas com a patologia, a visão de Jung é de longo alcance, trata do potencial humano, que, segundo ele, serve para tornar consciente o inconsciente, para tornar manifestado o não manifestado. Para Jung, o potencial humano culminará quando tivermos representado e integrado todos os arquétipos de nosso inconsciente e realizado nosso self. Então estaremos individuados. A nova ciência concorda com Jung e assim esboça um caminho evolutivo para os humanos que anseiam pela individuação. Evidências diretas do processamento inconsciente. Atualmente percebemos muitas evidências diretas do inconsciente e do processamento inconsciente. O primeiro desses dados consiste em um fenômeno notável chamado visão cega. Há pessoas que têm cegueira cortical. Perderam a visão por causa de alguma anormalidade do córtex visual do cérebro, mas que processam a visão em seu rubencéfalo ou encéfalo posterior, algo inconsciente por completo. O rubencéfalo é basicamente uma continuação da espinha dorsal, recebe mensagens em primeira mão e controla as funções do sistema nervoso autônomo, como respiração, pressão sanguínea e batimentos cardíacos. Em outras palavras, uma pessoa com visão cega pode ver com seu encéfalo posterior, inconscientemente, e se comportar de acordo com essa visão, mas como não enxerga com o córtex visual, ou seja, conscientemente, diz que não viu nada. Em um experimento típico, pediu-se a essas pessoas aparentemente cegas que caminhassem em uma linha reta que continha um obstáculo.
Os dados demonstram que essas pessoas sempre contornavam os obstáculos, mas quando os realizadores da experiência perguntavam o motivo pelo qual se desviavam da linha reta, ficavam intrigados. Diziam: "Eu não sei." É claro que estavam processando ou, abre aspas, vendo, fecha aspas, os obstáculos inconscientemente, sem perceberem a razão. Assim como o processamento do homoencéfalo, o processamento pelo hemisfério cerebral direito também é inteiramente inconsciente. Foram realizados experimentos com pacientes com cérebros divididos, ou seja, com hemisférios esquerdo e direito desconectados cirurgicamente, ou seja, o elo principal, o corpus callosum, havia sido cortado, exceto pelas conexões nos centros cerebrais posteriores, relacionados com o processamento de emoções e sentimentos. Em um experimento, o organizador projetou as imagens de um modelo masculino nu no hemisfério cerebral direito de uma mulher, em meio a uma sequência de padrões geométricos. A mulher corou, mas quando lhe perguntaram a razão, não soube explicar. A observação da imagem do nu masculino e a sensação de vergonha por vê-la devem ter sido processadas inconscientemente. Os melhores dados disponíveis sobre processamento inconsciente, na opinião deste autor, estão associados a experiências de quase-morte. Algumas pessoas, após uma parada cardíaca, morrem clinicamente, segundo indica a leitura plana em um eletroencefalograma, mas são revividas um pouco depois devido às maravilhas da medicina moderna. Alguns desses sobreviventes dizem que viram suas próprias cirurgias como se estivessem flutuando sobre a mesa de operações. Conseguiram fornecer detalhes específicos e extraordinários de suas operações, o que não deixa dúvidas de que disseram a verdade, por mais difícil que seja racionalizar sua visão autoscópica durante a experiência de quase-morte. Na verdade, eles não estão vendo com seus olhos locais, isso está claro. E até os cegos falam dessa visão autoscópica durante um coma de quase-morte. Esses pacientes estão vendo com sua habilidade não local de visão remota, usando os olhos de outras pessoas envolvidas com a cirurgia, médicos, enfermeiros, etc. Mas esta é apenas metade da surpresa que os dados revelam. Tente compreender como eles conseguem ver, mesmo não localmente, enquanto estão mortos, inconscientes e incapazes de causar o colapso de ondas de possibilidade. Por meio do processamento inconsciente, é claro, como as pessoas que têm visão cega, só que, diferentemente destas, os sobreviventes de experiências de quase-morte têm lembranças daquilo que foi processado durante o período de inconsciência. Uma cadeia de possibilidades que não entraram em colapso pode fazê-lo retroativamente no tempo, o que já foi comprovado em laboratório por meio do experimento da escolha retardada. Vide capítulo 7. Para o sobrevivente da quase-morte, o colapso retardado ocorre no momento da volta das funções cerebrais, como se vê no eletroencefalograma, que causa um monte de colapsos retroativos no tempo. Os dados de quase-morte podem ser os mais impressionantes, porém, a evidência mais importante do processamento inconsciente ocorre no fenômeno da criatividade. Processamento inconsciente no processo criativo. Já falamos anteriormente do salto quântico descontínuo da criatividade. É importante perceber que a descontinuidade da criatividade não é um evento isolado. Se fosse, um estudo científico a seu respeito seria relativamente infrutífero em virtude de uma total falta de controle. Felizmente, não é este o caso. Agora, está bastante claro que o processo criativo consiste de 4 estágios diferentes: preparação, processamento inconsciente, insight e manifestação. O primeiro e o último são óbvios.
A preparação consiste em arranjos e familiarização com aquilo que já é conhecido, e a manifestação é o aproveitamento da nova ideia, obtida por insight no desenvolvimento de um produto. Esses estágios transcorrem de maneira mais ou menos contínua e com muito controle, mas os dois processos intermediários são mais misteriosos. São análogos aos dois estágios da dinâmica quântica, o espalhamento da onda de possibilidade e o colapso descontínuo. Como já disse, o processamento inconsciente refere-se a um processamento no qual estamos conscientes, mas não perceptivos. Na criatividade, o processamento inconsciente é responsável pela proliferação da ambiguidade no pensamento. É o equivalente ao espalhamento da onda de possibilidade quântica entre mensurações. O insight criativo, naturalmente, é repentino e descontínuo. Como já abordei no capítulo 5, o insight criativo é análogo ao salto quântico do elétron de uma órbita para outra, sem passar pelo espaço entre órbitas. Insight é um salto quântico descontínuo do pensamento, sem que este percorra as etapas intermediárias. O processamento inconsciente produz diversas possibilidades. O insight é o colapso de uma gestalt dessas possibilidades, uma nova possibilidade para a realidade. Irei falar mais sobre isto no capítulo 17. Deste modo, o processo criativo é uma mistura inegável de continuidade e descontinuidade. Não podemos controlar a descontinuidade, mas podemos controlar a continuidade, o que torna a criatividade um fenômeno cientificamente detectável. Os parâmetros da nova ciência. Quero fazer uma observação importante. Todo novo paradigma da ciência produz algumas modificações dos antigos padrões de mensuração. Bem antes da física lidar com o estudo de objetos submicroscópicos, o padrão de observação era estritamente o ver para crer, me mostre. Porém, os objetos submicroscópicos, como um elétron, não podem ser vistos como antes, a olho nu. Assim, tivemos de modificar aquilo que constitui uma observação para incluir a visão por meio de aparatos amplificadores. Depois vieram os quarks, que não existem à luz do dia, apenas em confinamento. Agora, nosso conceito de visão na física ficou ainda mais flexível e inclui a visão de efeitos indiretos de objetos quânticos. Na criatividade, o criador, ou seja, aquele que escolhe o insight, é a consciência quântica objetiva. No entanto, a representação mental do insight é feita no ego subjetivo e por este meio entra a subjetividade. Será que isso significa que não podemos estudar insights criativos de forma científica? Não, mas não podemos aplicar o critério de objetividade forte, que os eventos precisam ser independentes dos observadores ou independentes dos sujeitos. Em vez disso, precisamos utilizar a objetividade fraca. Os eventos teriam de ser invariáveis com o observador, mais ou menos semelhantes para diferentes sujeitos, independentemente de um sujeito específico. Como observou o físico Bernard Despagnat em 1983, a física quântica já impõe sobre nós a objetividade fraca, e mesmo experiências em psicologia cognitiva/behaviorista não podem manter uma regra fixa da objetividade forte. Anteriormente, encontramos mais uma quebra de protocolo da nova ciência. Na velha ciência, exigimos total controle e total poder de previsão. Na nova ciência, nos satisfazemos com um controle parcial e, portanto, com um poder limitado de previsão. Porém, apesar desses novos protocolos, a ciência pode nos orientar de maneira adequada, e essa orientação é o valor singular da ciência. Esta é mais uma edição
do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.